Bom, eu sou o professor Chico, professor de História da Escola Estadual Modelo de Araguaína. Irei abordar para você nessa primeira videoaula nossa a história do Brasil, de onde nós vamos falar sobre dois períodos importantes: a transição do Império para a República e a República da Espada e suas divisões. Então vamos começar a abordar aqui os elementos principais que contribuíram para a transição do Império para a República. Ou seja, então, primeiro, o Império era formado por quatro bases principais, né? A Igreja, que é a Igreja Católica, o Exército, os cafeicultores e o sistema escravista. São esses quatro elementos que vão dar uma sustentabilidade ao Império. Ao longo do tempo, o Império começou o quê? Sofrendo várias crises. A crise econômica, a crise política e alguns momentos sociais que está incluído na crise social. Por exemplo, aqui nós tínhamos o quê? Os grupos de oposições, setores contra a monarquia. Primeira coisa aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele, de maneira direta, ele procurou interferir na questão de assuntos religiosos. Por quê? Dom Pedro II, ele era maçom, né? Maçom é uma sociedade secreta, todo mundo sabe que isso é a maçonaria, e a Igreja Católica, nesse tempo, ela não apoiava a maçonaria. Então, devido a essas ações do imperador, a igreja começou a entrar em conflito com o próprio império. E essa igreja é um dos elementos que sustentava o império. Se você for observar, durante a Idade Moderna, o sistema absolutista, ou antigo regime, o império, a igreja e o Estado, o quê? Andavam tudo junto. Ou o império e a igreja estavam tudo junto, aqui no caso do Brasil. Então, chega a partir do século XIX, né? A partir do século XIX, a igreja e o Estado começam a ter esse conflito. O outro elemento que vai influenciar nessa crise vai ser o quê? A crítica dos integrantes do Exército Brasileiro, os militares. Muitos historiadores chamam a crise militar. Por quê? Chegou um momento que esse Exército Brasileiro não está mais aceitando as imposições do imperador. E um desses elementos fundamentais foi a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. Nesse período, o Brasil vai participar da Guerra do Paraguai. Então, o governo brasileiro enviou as tropas do Exército Brasileiro para o Paraguai, para lutar contra o Paraguai, onde foi unificado, chamada Tríplice Aliança, que era quem? Brasil, Uruguai e Argentina. Esses três países se unificaram para lutar contra o Paraguai. E praticamente o Paraguai foi devastado por esses três países. Ainda hoje, o Paraguai não conseguiu se erguer a sua estrutura econômica quanto era no século XIX. Então, esses são os elementos da crise. Outro elemento aqui, nós temos que observar que é o que? A classe média. Né? A classe média, ela está começando a se organizar aqui. Que vai surgir a classe do que? Dos comerciantes. De alguns já começaram a se organizar o que? A indústria no Brasil, que eu vou falar mais na frente. O processo de industrialização. A classe média. Dentro dessa categoria de classe média vem o que? Os funcionários públicos. Né? Aqueles funcionários que trabalhavam o quê? Que estavam mais ligados à corte do Império, ou seja, entre aspas, ainda a corte portuguesa. Nós temos aqui os profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais, galera? São advogado, jornalista, professores, médicos, ou seja, uma categoria de intelectuais. O artista, o músico, ou seja, são conhecidos como o quê? Como funcionários liberais. Nesse contexto também, funcionários liberais, eu coloco
estudante. Alguns autores citam estudante. Eu não vejo estudante como funcionários liberais, ou seja, profissionais. Por quê? É uma categoria, posso supor, de sociedade que estuda, mas não é profissionais. Só após a formatura alguma coisa que vai ser profissional, né? Então nós não vê como for essa questão de o estudante como funcionário liberal. Outro elemento principal que vai ser direto nessa coisa aqui, nesse elemento aqui, nesse processo de transição do Império para a República, vai ser o quê? A elite. Quando eu falo em elite, galera, eu estou englobando todos aqueles que já eram empresários, os cafeicultores, os latifundiários, o cultivador do tabaco, do algodão, do milho, do arroz, da mandioca. Ou seja, os grandes proprietários de terra. A maioria deles já estavam insatisfeitos com o governo. Certo? Então são esses três elementos aqui que vão ser fundamentais na transição do Império. E outro elemento principal que não podemos esquecer, que é o que? Os movimentos escravistas no Brasil. Porque era o escravo, o negro, que dava a estrutura a essa estabilidade do Império, principalmente a mão de obra, né? Porque nesse período ainda, uma parte do segundo reinado, o negro era liberto ainda. Então era a base de produção da mão de obra desse império. E quando os negros começam a se manifestar, começam a, em determinado momento, começam a fazer suas leis, né? E começam a conquistar sua liberdade, e que, mais ou menos meio que entre aspas, mas tem essa pressão já, e alguns intelectuais, né? Poetas, jornalistas, batem nessa tecla do movimento escravista, também vai abalar o Império. Ou seja, perceba o quê? Que a crise do Império, esse processo de transição não é só um elemento, são vários elementos que vão contribuir. Então isso não é do dia para a noite, é ao longo do tempo, durante 40, 30 anos aí, que vai ocorrer essas manifestações. Então tem que ir um dia, no dia 15 de novembro de 1889, né? Em 89, vai ocorrer uma manifestação. Alguns livros relatam que foi à noite, do dia 14 para o dia 15, né? Organizado pelo Exército Brasileiro, que tinha uma liderança o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai deportar, né, o imperador brasileiro, vai entrar no palácio, na sede da casa, na sede do governo, e vai tirar essa família real por um navio e vai mandar direto para Portugal. Então no outro dia, no dia 15 de novembro de 89, vai ocorrer o quê? A implantação ou a proclamação da República no Brasil. Certo? Então, aqui nós percebemos o quê? Que já é outro sistema de governo, outra estrutura de governo. Então começa a se organizar outra estrutura de governo. Então, liderado por quê? Pelo Exército. Mas é claro que esse Exército tinha o apoio do quê? Dos latifundiários, dos cafeicultores. Que só lembrando que o café já era um dos principais produtos econômicos do Brasil. Certo? É claro que tinha outro, o café despontado, que era chamado do Ouro Verde. Beleza. Aqui é o seguinte, galera. O preço da época 220. Tá? República da Espada. Por que República da Espada, galera? A República da Espada é a república que foi governada por dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas antes de ocorrer as eleições, vai ter o quê? O governo provisório de Deodoro da Fonseca. Atenção aqui. Então aqui, tudo isso aqui, presta atenção, é chamado República da Espada. De 1889 a 1894, ok? Aí eu fiz aqui a divisão. Aí essa divisão é aqui, ó, de 89 a 91, que é chamado o governo provisório do Brasil.
governo provisório, fique atento que caiu questão de vestibular, de Enem e outros concursos que vocês vão fazer pela frente. É a política de encilhamento, ou a crise de encilhamento de Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Cuidado, porque tem muitos alunos aí que pensam que Rui Barbosa foi presidente. Porque tem muitas ruas no nosso Brasil, na cidade brasileira, tem com o nome de Rui Barbosa. Né? Porque nós temos o brasileiro tem essa cultura, ou esse vício social, de endeusar esses caras, né? Endeusar esses grandes heróis, essas figuras emblemáticas da nossa história. Né? Isso é visto pela história oficial. Então, esse governo Rui Barbosa, de Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ter como seu ministro Rui Barbosa. Esse Rui Barbosa, ele vai vir com uma ideia, influenciado já pelo capitalismo, que não podemos esquecer que no século XVIII tinha ocorrido a Revolução Industrial na Inglaterra, e essa ideia capitalista estava se expandindo para o Brasil. Esse Brasil estava o quê? Dando essa transformação de um antigo regime para o capitalismo. Na estrutura econômica. Então a ideia dele era o desenvolvimento da indústria no Brasil. Né? E ele vai começar a fazer uma política de empréstimo, né? Que eu coloquei base de crédito. Essa base de crédito era o quê? O cara tinha empresa e ele ia ao banco, ia ao governo federal e tomava o dinheiro emprestado. O exemplo que ele vai pegar é o seguinte, por exemplo, o exemplo é o seguinte, vou entrar aqui nesse período de empréstimo, como o brasileiro começa já a corrupção, ou continua a corrupção daqui, a moral do brasileiro, principalmente dos políticos brasileiros, é o quê? A questão da ética, né? Da ética. Os caras vão fazer empresa fantasma. Olha aí, cara. É empresa fantasma. Como essa empresa fantasma? O chupa-cabra. Que chupa-cabra, né? Você entenderam aí a expressão? Tem uma empresa, formou uma empresa aqui no papel, JP, Materiais de Construção. JP, Materiais de Construção. Então esse chupa-cabra, que era um dos fazendeiros, alguma coisa aí, essa empresa nunca existiu, só existe no papel. Então, se o banco empresta para você o dinheiro, ele quer que você pague esse dinheiro também depois de volta para ele, parcelado, é claro. Né? E assim não aconteceu. Agora tu imagina 10 mil pessoas tomando dinheiro emprestado do governo federal, o mínimo desse dinheiro, 600 cruzeiros cada um. O mínimo de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, só apenas 20% paga. E aí? Tem condição desse Brasil sobreviver? Então essa questão de crise, etc., começa a afundar aqui. Que é claro, ela começou no Império, mas ela começa a afundar aqui. Já no início da República começa a corrupção. Esse Rui Barbosa também tinha mais ou menos umas 4 a 5 empresas fantasma. Ele que também ajudou a liderar essa questão da empresa fantasma. Então vai chegar um momento que essa empresa, a infração brasileira, não vai aguentar. E alguns pessoas pegam esse crédito e vão investir o quê? Na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Né? E essa Bolsa de Valores vai chegar um momento também que não vai ter corresponder e vai ser, em bom geral, um conjunto de fatores que vai contribuir para essa crise do Brasil, que é chamado
A crise, olha aqui esse nome, bonito, bota o nome de vocês, esse nome. O nome dos filhos de vocês, quando vocês casarem. Encilhamento. A crise do encilhamento. Já pensou? Vem aqui, encilhamento. Meu filho, vem aqui. Encilhamento. É o nome da crise dada para esse aqui. Essa crise cai direto em vestibular, em concurso, né? E no Enem. Beleza? Aí eu coloquei aqui a observação, boicote das empresas fantasma, certo? Então, o que você vai entender na questão de vocês, essa crise do encilhamento é um dos elementos principais do governo provisório. E tudo ocorre no governo provisório. Aqui, ó. Ok? Não pode esquecer disso aqui. Outro elemento principal que vai ocorrer nesse governo provisório vai ser o quê? A elaboração da Constituição Federal do Brasil, Constituição Republicana do Brasil, que vai se dar a partir de 1891, que ela foi promulgada pelo Congresso Nacional, certo? Ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Então, eu coloquei alguns elementos para vocês que foi mudada de Império para República. Aqui, primeira coisa, novidades, coloquei novidades, nossa, novidades. Estado laico. Olha aí, galera, cuidado com isso aí. De vez em quando a galera pega, isso é pegada. Estado laico é o quê? É o fim da união entre igreja e Estado. Olha, porque aqui no Império, galera, no Império, o catolicismo era a religião oficial do Brasil, ou a vertente religiosa oficial do Brasil, certo? Era o catolicismo. Quando acaba o Império e surge a República, esse catolicismo não vai ser a religião oficial do Brasil, vai se tornar um Estado laico, ou seja, pode praticar qualquer culto religioso, a não ser só católicos ou só cristãos, né? Tem essa diferença, tem que ser um Estado laico. Outra coisa, quando eu falo para vocês que a separação entre Estado e igreja, vem uma ideia aqui, ó, liberalismo. Liberalismo é a ideia que vai sustentar o capitalismo e a república. Ou seja, a república ela é embasada na teoria filosófica do liberalismo, que surgiu no movimento iluminista com John Locke e Adam Smith, né? Então, essa questão da separação de igreja e Estado é influenciada pela ideia liberalista. Olha outra coisa aqui, mulheres, cuidado. Isso aqui, olha aqui, gente, ó, como é interessante isso aqui. Fim do voto censitário, ou seja, pelo menos agora todo mundo vai ter direito a votar, não só quem tinha terra, não só quem tinha dinheiro no Império, só votava quem tinha dinheiro, né? Vocês viram lá na aula do oitavo ano. Aqui não, que legal, olha que legal, voto aberto. Poxa, agora vai bacana, meu Brasil agora eu vou participar de tudo. Então, vai ser o voto aberto, mas tem uma situaçãozinha clara aqui, base. Olha, para todos os cidadãos maiores de 21 anos. Aí quer dizer, o cara tinha 18 anos, não era cidadão. É que não podia votar? Aí entra mais aqui, analfabetos. Analfabetos não podiam votar. Mulheres não podiam votar. Mendigos não podiam votar. Os militares das praças podiam votar. E os chefes religiosos. Poxa, que legal. República bacana. Meu amigo, isso aqui não é mais do que o de uma exclusão social. É exclusão da política brasileira aqui. Exclusão nessa questão aqui, porque só votaria aqueles que sabiam ler e escrever. E era praticamente, ó, 30% da população brasileira. E olha lá, se tivesse aqui 30% da população que sabia ler e escrever.
o resto, porque nessa época não tinha acesso ao estudo, só era quem? Só os ricos. Pobres não tinha estudo, não tinha acesso a estudo, certo? Então, era essa questão do voto aberto. E esse aqui tem cuidado que também cai de vez em quando em questão de vestibular. O Brasil, ele passou a ser formado por 20 estados, certo? 20 estados. Esses 20 estados faziam a composição da federação. 20 estados brasileiros. Só lembrando o seguinte, voltando lá na história colonial, aqui ó, a partir de 1530, a partir de 1822, isso aqui é o Brasil colônia. Então, nesse Brasil colônia, a divisão do império, ou a divisão colonial é o seguinte, ou a divisão territorial. Nós podemos chamar de divisão territorial ou divisão geográfica do Brasil. Brasil colônia, a sua divisão era chamada de província. Então, ou seja, capitanias hereditárias. Capitania hereditária. Isso era o quê? A divisão territorial do Brasil na época da colônia. No Império, que vai de 1889, essa divisão, que é chamada de capitania hereditária, vai ser chamada de quê? Império, né? Vai chamar de quê? De província. Ó, província. O cara nasceu nesse tempo aqui, lá no Maranhão. Não era chamado de Estado do Maranhão, era chamado de quê? Capitania do Maranhão. O cara nascia lá no Pará. Nesse tempo aqui, ó, de 22 a 89, não era Estado do Pará, era província do Pará. Só apenas a partir de 1889 que vai vir a ideia de Estado. A divisão territorial do Brasil passa a ser chamada de Estado, certo? A divisão territorial do Brasil passa a ser chamada de Estado. Alfabeto Estado, tal. Então, aqui, olha aqui, só apenas em 1891 vai ocorrer a primeira eleição do Brasil para presidente, que no qual vai ser eleito como presidente da República, vai ser o quê? Teodoro da Fonseca, que já é o presidente provisório, governo provisório. Essa eleição tem que resgatar ela, que ela vai ser indireta. O que é, professor? Eleição direta? Rapidinho aqui. Aonde não há a participação popular. Essa eleição ocorre só dentro do Congresso Nacional, certo? A eleição direta, não há participação popular. Então o presidente foi, de acordo com a Constituição Federal, ele tinha um mandato de quê? De 4 anos, certo? De 4 anos. Então esse governo é chamado de governo constitucional. Esse governo aqui é chamado de governo constitucional. Esse governo constitucional, ele sofreu várias crises. Ele demorou aproximadamente de 8 a 9 meses no poder. Quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Demorou de 8 a 9 meses no poder. Não chegou a tirar o mandato. Então, devido a tanta crise e a oposição do Congresso Nacional contra ele, e a Marinha do Brasil também era contra ele, o pai da Marinha do Brasil, lembra que ele era militar, mas ele era do Exército. A parte da Marinha era contra ele e ele vai renunciar. Né? Ele vai renunciar. Nesse mesmo ano aqui, ó. Ele renuncia no mesmo ano aqui. Quando ele renuncia, vai surgir quem aqui? Assume o seu lugar, o seu vice, Floriano Peixoto, assume o seu lugar. O Floriano Peixoto assume o seu lugar e também ele vai encontrar várias limitações
tem no seu governo várias crises. O mais importante que você tem que perceber que vai ser o quê? A revolta federalista, que vai acontecer onde? No Rio Grande do Sul, ocorre no Rio Grande do Sul, e a revolta armada, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Só lembrando que essa revolta armada, ela primeiro começou no governo de Deodoro da Fonseca. Como assim? Como ele era do exército, essa revolta começou a ser organizada pela parte dos marinheiros, da marinha, né? Aí quando o Floriano Peixoto assume o poder, esse governo aqui, essa revolta armada vai ser um grupo de quem? Do Deodoro da Fonseca, vai começar a se organizar contra Floriano Peixoto. E assim fica essa revolta armada, chamada revolta armada, certo? Então por aqui nós vamos dar uma conclusão da aula da República da Espada. Lembrando que essa República da Espada, ela foi um governo, né, que tem suas duas divisões aqui, ó. O governo provisório do século XIX, e depois vai 1894. Isso. 1994. E então finaliza essa questão do governo da República da Espada.